Mas agora vamos falar de assunto sério, vamos falar de saúde? A gente vai contar hoje alguns probleminhas que podem estar ocorrendo com você. Você tem muita dor de coluna? Você acorda já com dor na coluna? Você vai dormir com aquela dor? Não sai. Olha, você faz uma atividade física, a dor aparece. Podem ser diferentes tipos de dor na coluna. Não quer dizer que você tenha um problema ou que você não tenha aí mais de um problema aliado a outro. Então, pode ser que você tenha alguns. Pode ser que seja um processo cirúrgico, mas pode ser que não. Tem muita gente que já acha que tem que fazer cirurgia para problema na coluna. Nem tudo. A gente vai conversar aqui hoje sobre alguns tratamentos e, claro, possíveis prevenções, que esse é o melhor remédio. Prevenir é sempre melhor. Quem vem ao programa hoje é o neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello. Seja bem-vindo. Como vai, doutor? Prazer em conhecê-lo. Boa tarde. Bem, falar de dor na coluna é um assunto delicado. Porque hoje, quantas são as pessoas que sofrem de dores na coluna, né? Impressionante. E eu não estou falando só de um público mais idoso, não. Hoje, muitos jovens já desenvolveram problemas na coluna. Inclusive, eu acho que foi o Raul que já mandou aqui um Twitter para mim, dizendo que ele foi diagnosticado com hérnia de disco aos 30 anos. E ele falou, é melhor prevenir, porque ele está sofrendo bastante com isso. Então, eu queria que você explicasse hoje quais são as possibilidades para quem já desenvolveu dores na coluna. Quais são os tipos de doença e quais problemas que o pessoal que está assistindo o programa pode estar passando? Olha, Carol, a gente tem uma variedade muito grande de doenças que podem acometer a coluna vertebral, tanto lombar quanto cervical. Depende da faixa etária, depende principalmente da ocupação daquela pessoa, daquele indivíduo. Tá. Então, se é um trabalhador braçal, se é um atleta de alto rendimento, diferentes coisas podem acontecer. Usualmente, a manifestação é a mesma, dor. Dor que pode ser incapacitante. A pessoa pode não conseguir mais desempenhar suas funções habituais, seja de trabalho, seja uma mãe em casa que não consegue mais pegar seu filho no colo, enfim. Várias coisas que acabam comprometendo a qualidade de vida, principalmente. Verdade. Tá? Nesse caso, a gente tem um exemplo aqui, né? Você trouxe dois exemplos, aqui são dois exemplos diferentes. Isso. Queria que você mostrasse. Quando a gente fala de dor na coluna, ela é sempre no mesmo lugar? Não necessariamente. As pessoas que acreditam, né, que é sempre a mesma dor, porque ela tem a dor às vezes todos os dias, falam, não, a dor é sempre aqui atrás. Mas pode ser um outro problema que não tenha nada a ver também. Pode. Né? Onde é essa dor, então? Então, Carol, na verdade, assim, a coluna ela é uma estrutura bastante complexa. Né? Sim, esse amarelinho que está aqui, está representado, são os nervos. Tá. Então você veja que a gente tem esses nervos vindo por uma grande extensão aqui. Né? Qualquer segmento desse que for acometido por um processo inflamatório, por um trauma, pode ocasionar dor. Tá. Aqui, esse modelinho especificamente, ele tem uma representação de uma hérnia de disco, que é alguma coisa que a gente sempre, é o que mais aflige as pessoas, como no caso desse nosso telespectador aí que já te contactou pelo Twitter. Hérnia em medicina simplesmente significa que alguma coisa saiu do lugar onde deveria estar. Toda vez então que a gente escuta hérnia é porque alguma coisa está fora do lugar. Exatamente. Tá. O que não necessariamente é alguma coisa maligna ou que precise de cirurgia. Então aqui, de uma forma bem simples, nós temos o corpo de uma vértebra, o corpo da outra vértebra e esse branquinho aqui no meio é o disco. Tá. Quando ele rompe, ele extravasa um conteúdo, esse conteúdo vermelhinho aqui. Que, como a gente pode ver, ele vai bem em cima do nervinho que está aqui embaixo. Então ele aperta o nervo. Tá. E por apertar o nervo, ele dá dor. Entendi. A boa notícia é que até 90% desses casos tem sucesso com tratamento clínico, com tratamento conservador. Tá, como seria esse tratamento? A gente vai fazer o uso, lógico, de medicações analgésicas, de medicações anti-inflamatórias e se valer aí das parte médica de medicina de reabilitação que a gente fala. Tá. Então vai para fisioterapia, vai para acupuntura, para que possa se restabelecer uma condição estrutural normal. Esses remédios são com aplicações injetáveis? Não. Não, remédio que a gente toma pela boca mesmo. Tá. Né? Se o tratamento clínico não funcionar, e aí a gente precisa insistir nesse tratamento adequado por um mês e meio, às vezes até 3 meses, aí sim é que a gente começa a pensar em algum tipo de intervenção cirúrgica. Entendi. Então, de qualquer forma, não tem que tirar conclusões precipitadas. Tem tratamento clínico, então, exatamente, antes da cirurgia. Exatamente. Chegou uma dúvida aqui da Vanessa. Vanessa, um beijo para você. Estou acima... Ela não escreveu acima do peso, mas estou com um caroço, tipo uma lombada, pouco abaixo da nuca, e meu pescoço dói muito. Pode ser algum problema na coluna?
Pode. A gente tem que raciocinar que a coluna ela é um dos eixos de sustentação do organismo. Tá. Além desse eixo, a gente tem também a parte muscular que ajuda a coluna a sustentar. Então, se a coluna não está bem, a gente sobrecarrega a parte muscular. Tá. A musculatura trabalhando mais do que o normal, ela pode desenvolver contraturas, que aí forma como se fossem esses nós, essas lombadas, esses caroços, que podem sim significar, olha, eu estou trabalhando demais porque alguma coisa ali não está bem. Entendi. Então, o mais adequado realmente é procurar um médico, fazer uma avaliação, porque às vezes isso é um tratamento bem simples. Ah, muito legal. Não tem que também já fantasiar, ficar com medo. Tem muita gente que deixa de ir ao médico com medo que ele diga que a solução do problema e o tratamento seja uma cirurgia. Não é verdade, doutor? Tem muita gente que faz isso. Carol. Nem quero saber o que é, porque pode ser cirúrgico, então eu não quero saber. Exatamente. A gente hoje recebe um grande contingente de pacientes que falam, nossa, doutor, se eu soubesse que era tão simples, eu teria vindo antes, não teria sofrido tanto. Mesmo quando há necessidade de cirurgia, hoje nós dispomos de um grande arsenal de tratamentos minimamente invasivos. Às vezes que o doente interna num dia e sai 6 horas depois, sai no mesmo dia, é operado de manhã, à tarde está caminhando. Olha que beleza. Então, o que a gente mais ouve depois é o paciente falar, nossa, se eu soubesse que era tão simples, eu teria tratado. E uma pergunta importante, doutor. O que é o famoso bico de papagaio que tanto a gente ouve aí de muitas pessoas dizendo que esse é o problema que tem na coluna? Bico de papagaio. Por que o nome? Vamos esclarecer então para a Kátia aí, né, Kátia? A gente tem realmente essa frequência desse tipo de alteração em pacientes que tiveram algum tipo de hérnia de disco há algum tempo já. Então o organismo ele reage da seguinte forma: essa parte do disco que saiu do lugar, ela é reabsorvida, ou seja, o corpo vai lá e tira aquilo do lugar errado que está. Ou se não, Carol, essa parte ela é calcificada. Então o corpo ele meio que desenvolve uma calcificação para conter, para que esse disco ele não hernie ainda mais. Entendi. Em alguns casos, isso se assemelhou ao formato de um bico de papagaio. Então é o que a gente brinca, né? A gente às vezes recebe até pacientes no consultório e fala, doutor, tem tanto bico de papagaio que se o IBAMA me parar, eu estou encrencado. Né? Então isso não significa necessariamente, mais uma vez, um tratamento cirúrgico. Isso é uma consequência de um processo de envelhecimento natural da coluna. E quando a gente fala em envelhecimento, em pessoas que são jovens, mas que submeteram sua coluna a uma sobrecarga muito grande. Então esse bico de papagaio pode ter vindo de uma hérnia de disco? Eventualmente sim, é um dos mecanismos de formação. E para tratar? Para tratar, da mesma forma? A mesma forma. A gente começa sempre com um tratamento clínico menos invasivo possível. Perfeito. E geralmente tem bons resultados. Muito legal. Então, Kátia, não se apavore que vai dar tudo certo. Quem mandou aqui, a gente tem umas mensagens também no nosso e-mail, eu vou fazer mais uma do Twitter, vou fazer do nosso e-mail. E a Glaucia já me falou que estão chegando vários e-mails perguntando da quiropraxia. Se a quiropraxia pode ser eficiente, tem resultados satisfatórios quando a gente trata aí essas dores na coluna, esses problemas na coluna. Olha, Carol, eu tenho uma atividade acadêmica fora do país, nos Estados Unidos, onde a prática de quiropraxia é muito frequente. E lá isso tem um marco regulatório porque há uma preocupação. Porque se você tem alguma coisa, como uma hérnia de disco, pressionando o seu nervo, e o quiroprata ele desenvolve a manobra mais agressiva, aquela famosa coisa, vou colocar a sua coluna no lugar, vou instalar a sua coluna. Fazer aquele creque. E você tem alguma coisa ali em cima do nervo, apertando o seu nervo, isso pode causar uma lesão aguda. Então, como tudo na vida, muito cuidado para escolher o seu profissional que vai desenvolver isso, de preferência sob orientação e supervisão médica. Porque o quiropraxista não é médico. Não. Ele é só quiropraxista, Exatamente. não que seja mais ou menos, mas não tem aí todo o domínio de um conhecimento médico. Certo? É uma formação diferente, não é? Acho que para uma reabilitação adequada, todos temos que trabalhar juntos. Perfeito. Então cada qual tem o seu lugar, a gente só deve realmente... Assim como se evitar que um cirurgião seja muito agressivo, evitar qualquer manobra, ainda mais com o corpo fechado, que a gente não está vendo, evitar que seja feita uma manobra muito agressiva. Então tem que ter cuidado, mas em alguns casos pode ser eficiente. Sim, especialmente sob supervisão médica. Perfeito. Eu vou fazer a perguntinha da Camila, que é bem bacana. Cá, um beijo pra você. Carol, tenho o seio muito grande, sinto muita dor nas costas. O que eu posso fazer para aliviar a dor? Então, quem tem seio muito grande, isso também pode causar problemas na coluna?
Sim, Carol, porque na verdade, quando Esse a gente... excesso de peso, né? Isso, na verdade o principal aí é que a gente está alterando o centro de gravidade do corpo. Aham. Então as mulheres que têm as mamas realmente maiores, com um peso maior, isso altera o centro de gravidade para frente. Uhum. Então isso pode sobrecarregar a coluna numa região que não está projetada para lidar com esse tipo de sobrecarga. Geralmente isso a gente resolve com manobras de fortalecimento da musculatura para que a coluna possa então suportar essa sobrecarga. Existem casos extremos onde até há a indicação de haver uma redução de mama. Tá. Não é? Tem que passar pelo médico para avaliação, né? Claro, assim, geralmente são mulheres mais jovens, então que têm uma resposta muscular boa ao exercício físico. Então, mais uma vez, a gente tenta coisas não agressivas antes de precisar agredir ainda mais uma mulher numa região tão sensível. Então, a atividade física, nesse caso, ela pode beneficiar a pessoa. Certamente. Não quer dizer que porque ela tem a dor na coluna, ela tem que parar de fazer tudo. De forma alguma. Esse é outro paradigma que a gente tem, não é? E a coluna ela é um eixo só. Nós temos mais dois eixos musculares atrás da coluna, posteriormente, que funcionam num triângulo. Então, a coluna no centro, um eixo muscular aqui e o outro aqui. Quando a gente para de fazer atividade, esses dois eixos musculares atrás, eles interpretam como, olha, eu não sou mais necessário. Entendi. E aí eles enfraquecem. E com isso a gente sobrecarrega ainda mais o eixo que sobrou, que é a coluna. Tá. Então, na verdade, o que o paciente que tem problema de coluna precisa é fortalecer esses eixos musculares, justamente para aliviar o trabalho da coluna. E quais são os exercícios que fortalecem? Caminhadas podem ajudar ou é um exercício de musculação mesmo? Tem que ser Geralmente severo a na caminhada é importante, não é? Mas exercícios, às vezes, de musculação que não envolvam sobrecarga. Tá. Só com o peso do corpo, movimentos geralmente de hiperextensão da coluna, de preferência acompanhados por um profissional, por um professor, por um personal e com orientação e supervisão médica, né? No início, alongamento, fortalecimento, muitos exercícios isométricos, tipo pilates, por exemplo, ajudam bastante. Que usam não é? a própria força, né? Exatamente. Do corpo, como Exatamente. peso, não tem o peso extra, né? Ah, muito legal. Então, nada disso. Ai, ter dores na coluna, vou parar de fazer tudo. De jeito nenhum. Pelo contrário, tem que fortalecer então até para melhorar. Exatamente. Dá tempo, Glaucio, da gente fazer perguntinha aí na tela? Então vamos lá, na tela uma perguntinha que chegou no nosso e-mail, olha lá. É da Lucileide de São Paulo, um beijo para você. Trabalho em call center há quase 10 anos, sinto muitas dores no pescoço, ombros e coluna. O que fazer para amenizar? Bom, Lucileide, boa tarde. Assim, o que a gente recomenda, em primeiro lugar, é que você preste atenção na ergonomia do seu ambiente de trabalho. Então, você está sentada numa cadeira adequada, você não tem o vício que às vezes a gente tem, não é? De ter um balcão na frente, se inclinar em direção ao balcão. Então, a postura na hora do trabalho, na hora do expediente, a questão do próprio assento, do ambiente de trabalho. E, além disso, como é que está a sua atividade física? Você está realmente cuidando dessa musculatura, está fortalecendo essa musculatura? E isso é o ponto de partida. Se tiver um bom ambiente de trabalho, uma boa cadeira, tiver em dia com a parte muscular, aí realmente eu te recomendo procurar um cuidado médico para a gente poder fazer um diagnóstico adequado. É verdade, tem que ficar de olho. E os meninos aqui até, nossos câmeras incríveis e queridos, que muitas vezes colocam a câmera aqui, ó, no ombro, né, meninos? E aí tem umas dorezinhas, né? Não pode esse excesso de peso o tempo todo, né, doutor? Não, geralmente é no mesmo ombro, né? É no mesmo ombro, que é o que vai dar aquela firmeza, né, para não perder aí o foco, mas eles são todos maravilhosos. Hoje estão comportadinhos, as câmeras estão no tripé, mas às vezes eles... E eu acho ótimo, eles inventam takes, isso é muito legal, mas aí tem que colocar a câmera no ombro e também fortalecer Sem com a dúvida. atividade física, né, doutor? Sem dúvida. Quero te agradecer. Imagina. O programa está passando muito rápido. Estão chegando várias mensagens aqui, várias perguntas. Numa próxima oportunidade, o doutor Paulo Porto de Mello, que é neurocirurgião, vai voltar. Adorei, doutor. Isso é ótimo, bate-papo super bacana. Quem quiser saber mais sobre esse e outros assuntos, só acessar o site www.doutor, então doutor abreviado, Paulo Porto de Mello, tudo junto.com.br. Doutor abreviado, pauloportodemelo.com.br. Obrigada, doutora. Até Obrigado a próxima. você, Carol. Volte sempre, volte Ok, logo. muito obrigado. Você é ótima, simpatia, né? Obrigado. Obrigada mesmo. Até a próxima, Até a doutor. próxima.